Pessoal, algumas dicas para que você possa trabalhar para a melhoria contínua do seu OE, para que você possa gradativamente aumentar o valor do OE. Então a primeira dica é o seguinte, pessoal, sempre foque no componente mais baixo primeiro. Então, se você, nesse caso, por exemplo, a disponibilidade é a componente mais baixa do OE, então é por aqui que eu vou começar o meu trabalho. É aqui que eu vou começar a olhar com mais detalhes. Então, aí é a primeira dica que você tem que seguir quando você vai começar a desenvolver aí um processo, um plano de melhora do seu OE. A segunda dica, pessoal, é quebrar essa componente mais baixa em extratos. É tentar entender o seguinte, por que a minha disponibilidade é baixa, né? É por volta aí de 53,3% nesse ano. Por que essa componente é baixa, né? Quais são as minhas maiores paradas que estão roubando disponibilidade do meu equipamento? Então, é aqui que eu preciso dar uma olhada e começar a levantar aí os dados e tentar quebrar essa componente em extratos e começar a entender aí quais são os extratos mais significativos que possam aí reduzir as horas paradas e aumentar a disponibilidade. A terceira dica que eu dou aí à liderança de linha de frente, que recebe uma grande pressão diariamente, é que faça o maior esforço com a equipe para que tenha aí no mínimo 95% em relação à eficiência, que é esse segundo componente. Por quê? Muitas vezes a disponibilidade ela não vai depender só da liderança de linha de frente. A liderança de linha de frente sim tem a responsabilidade de puxar e liderar o processo para tentar entender os dados e com a equipe de suporte melhorar a disponibilidade. Mas a eficiência está diretamente na mão do supervisor, do coordenador, do mestre, do encarregado, do líder. Tá? Eu sempre falava para a minha equipe que nós tínhamos, entre aspas, até a desculpa de ter uma disponibilidade menor, muitas vezes em função de problemas de manutenção, de falta de material, mas mesmo que sobrasse apenas uma hora num turno, aquela uma hora a minha equipe tinha que transferir, tinha que transformar aquela uma hora no padrão exigido de engenharia e bater aquela meta em relação àquela expectativa. Então, a eficiência é uma responsabilidade direta da supervisão, em transformar aquele tempo que sobrou em peças produzidas conforme os padrões, conforme os tempos de ciclo padrão. Então trabalhe fortemente em relação a você ter aí por volta de 95% a 100% de eficiência, porque você acaba tendo mais autoridade, mais autoridade moral para cobrar os outros departamentos de suporte em relação à disponibilidade. Então fique sempre atento com essa dica em relação à eficiência, que está muitas vezes direto ao que você tem controle com a tua equipe, ok? Então essas aí são 3 dicas para que você possa tratar adequadamente o OE. Pessoal, aqui é um gráfico onde você pode fazer de forma integrada a gestão do seu OE, de quanto está aí o OE, no caso dessa linha específica aqui o valor é 76,70%, e em conjunto também olhar como anda aí a tua disponibilidade, como anda a tua performance, qual é o valor da tua qualidade, bem como a meta, essa linha tracejada aqui, a meta, a linha mais cheia, o valor real. Então você pode, num quadro só, avaliar rapidamente, até aquele determinado dia do mês, como é que está o valor acumulado, não só do EE, mas também das 3 componentes, para que você possa ficar realmente aí nutrido de boas informações e dar os próximos passos rumo à melhoria do OE. Então aqui está um exemplo de como você pode trabalhar como se fosse um radar. Uma outra dica importante, pessoal, é você também acompanhar a variabilidade, as tendências em relação à disponibilidade do teu equipamento ao longo do dia. Como é que estão as tendências, como é que está a variabilidade dos dados em relação à linha de meta. Então isso é muito importante, não só em relação à disponibilidade, mas também em relação à performance e à qualidade. Então você pode estar gerenciando essas tendências dessas 3 componentes que vão levar você a um patamar cada vez melhor em relação ao cálculo do OE. Então, continuando as dicas, pessoal, é importante que você faça o acompanhamento em relação à disponibilidade,
a performance e a qualidade em avaliando as tendências do dia a dia. Então, se você avaliar as tendências e a variabilidade de cada uma dessas três componentes, você pode gerenciar o indicador final do OE com mais facilidade. Então aí estão alguns gráficos onde nós temos aí algumas metas para cada tipo de componente e você pode analisar como é que isso está indo ao longo do tempo. Se está mais estável, se está tendo uma tendência de melhorar ou de piorar. Então são gráficos que te ajudam aí a você tomar decisões em relação ao OE. Uma coisa super importante, principalmente em relação à disponibilidade, é um gráfico de Pareto sobre as principais paradas, né? Basicamente aquelas paradas que fazem com que a disponibilidade fique mais baixa. Então, a partir do momento que você vai coletando dados, você consegue saber exatamente qual é aquele extrato, né, que está prejudicando a tua disponibilidade. Então, uma vez que você faça aí uma coleta e uma análise gráfica, principalmente quando você pega Pareto, você pode entender qual é aquele extrato dentro da disponibilidade que está puxando aí a disponibilidade para baixo, e aí em função aí de um plano de ação com a equipe, você conseguir fazer com que esse extrato seja reduzido, esse problema seja reduzido para que você aumente a tua disponibilidade. Então aí fica mais uma dica para que você possa administrar essa componente mais baixa e consequentemente alavancar o teu OE. Sem esse tipo de análise, sem esse tipo de ação, né, dentro aí principalmente aí de um plano 5W1H, você não consegue aí melhorar a disponibilidade e consequentemente não vai conseguir melhorar o OE.